Pronto, tá ao vivo. Tá carregando, né? Ah, não, tá certo, tá ao vivo. Ainda não tem ninguém. Tô esperando o horário. Aí duas pessoas já entraram. A Dani e Rafael. Fala outra coisa. Boa noite, meus queridos. Ó, o pastor Mário já tá aí. Isso, põe, fazer. Glória a Deus. Raquel, Sandro, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. Tô chamando o pastor Mário aqui. Ele já tá aí. Hã? Deixa eu ver. Ele aqui, ó. Alô, pastor? Oi, tô te ouvindo. Só não tô conseguindo enxergar. Aí, Glória a Deus. glória a Deus. Tudo na paz, pastor? Graças a Deus. Boa Tá noite. bom aí? Tá dando pra ver certinho? Tá escuro? Como que tá? Tá, pra mim aqui tá tranquilo, né? O pessoal que tá assistindo aí, acho que também tá tudo bacana, acho que tá tranquilo. Aleluia! Paz do Senhor. Tudo bom, pastorzão? Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Hoje, A bênção. amém. Fecha a porta aí. Glória a Deus, né? O pessoal tá entrando aqui na nossa live e hoje convidei o pastor Mário para a gente falar um pouco sobre a igreja, né, pastor? A gente, como Ministério C9, né, como o senhor sempre nos orientou, né, e é uma igreja que tem que ser o reino, né? Não é uma igreja, né, provinciana, né? Nós temos que ser uma igreja que conseguimos realmente viver o reino. E hoje, aqui nessa noite, com o pessoal, que a gente possa trazer um pouquinho mais, né, dessa questão do reino. Nós iniciamos aqui na igreja, né, na C9 Cantareira, a nossa série de ministrações sobre a igreja, né, que é a igreja que vive o reino. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas, pastor, né? O senhor está em Belo Horizonte, a gente está aqui em São Paulo, mas o que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão desacreditadas da igreja, né? Quando a gente tem ministrado com muitas pessoas, falado aqui, e a maior resistência, né, que nós temos visto aqui na nossa região é justamente as pessoas que estão desacreditadas. Infelizmente, elas não estão desacreditadas do Evangelho, elas até creem em Jesus, falam, mas eles estão desacreditadas mesmo na igreja, né? Isso é uma coisa que há muitos anos, né, eu sempre compartilhei isso com o Senhor, né, quando a gente se conheceu, né, e pedi ao Senhor a direção para que realmente a gente pudesse ser uma igreja que fosse uma igreja referência, uma igreja. Não é uma igreja que não vai ter problemas, porque, né, a gente sabe que toda igreja tem suas dificuldades, mas nós, como liderança aqui da C9 Cantareira, né, e nós acreditamos sim que igreja tem jeito, igreja pode falar do amor de Cristo ainda, né? Igreja é um lugar onde que o Senhor manifesta a glória dele, é um lugar que tem que ser atraente para as pessoas. E hoje, pastor, né, quando eu fiz o convite, quero agradecer ao Senhor, né, por ter aceitado esse convite, né, para a gente falar realmente nessa questão da igreja, né. Então, vamos dirigir a Deus em oração, né, pastor? Pedir uma direção do Espírito Santo. Pastor, você ora para a gente, fazendo favor? Oro, né? E, Pai, em nome de Jesus, nós chamamos a sua presença sobre esse lugar. Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida do Charles. Amém, Senhor, tudo Jesus. aquilo que leva o nosso nome. Sim, Também, ó Deus, sobre a vida de todos aqueles, ó Deus, Pai, que estão nessa hora entrando, Senhor, para sim. participar, para assistir. Senhor, aqueles que futuramente, ó Deus, vai estar também ali assistindo, ouvindo, Amém, Senhor, Jesus. essa palavra. Que o Senhor venha nos guiar, que o Teu Espírito venha nos conduzir, ó Sim, Deus, para que Jesus. nós possamos falar e fluir segundo o Teu Espírito. É o que nós te pedimos nesta hora, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Pai. Conduz Amém. essa live no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Então, tá com a palavra aí, pastor. Então, hoje nós estamos aqui para falar, né, da igreja, né? A igreja realmente parede, né? Porque assim,
nós somos a igreja, nós entendemos que somos a igreja, mas nós também entendemos que o Senhor deixou a igreja, né? Porque o meu testemunho de vida hoje, né, particular, o meu testemunho se não existisse uma igreja, parede, né, pessoas que eram pessoas de Deus, com certeza hoje eu não estaria aqui falando aqui nessa live, né? Então foi através da vida de um pastor, de um grupo de pessoas que estavam dentro de uma igreja, que falaram de Jesus, eu aceitei, né? E passei por um processo, né, dentro da igreja, né? Então, para mim, assim, a igreja realmente ela é muito importante, né? Particularmente, eu não abro mão do espaço da igreja, né? Apesar de se ouvir muito nesses últimos tempos que nós somos a igreja e não precisamos estar num templo, né? Mas o que eu percebi, pastor, né? Se eu tenho toda a liberdade até para me corrigir, é que existe sim a igreja, né? E nós, como líderes, nós temos que conduzir a igreja conforme o coração do Senhor. Aí sim, a igreja ela vai fazer o seu papel na terra, né? Não é uma igreja, né? Nós temos que ser uma igreja explosiva, né? Uma igreja para fora, né? Então, e hoje eu queria, né, trabalhar um pouco esse tema, né, pastor? Eu queria que o senhor, né, falasse aí, que o senhor, né, desse aí, né, o senhor é o nosso presidente, né, uma pessoa que tem sempre nos orientado, meu amigo, né, um pastor que ministrou muito com relação ao meu chamado pastoral, e hoje eu estou aqui, né, louvo a Deus pela sua vida, né, pastor? Então, né, que o senhor desse aí né, esse norte aí para muitas pessoas que hoje, infelizmente, falam ainda, né, que não é necessário a igreja, né? Na verdade, nós, né, as pessoas estão confundindo muito, porque realmente nós somos a igreja. A igreja é um órgão vivo, né, uma célula viva, que sou eu, que é você, que as pessoas que estão ali com Cristo, que recebem. Porém, nós temos sim que nos reunir, né, nos templos, né, nas casas de oração, nos lugares, nos salões onde são colocados ali a instituição, o nome da instituição, seja ela A, B, C, D, F, né, onde nós nos reunimos ali como igreja, como corpo. Então, quando eu vou para um culto de domingo, um culto da quinta-feira, um culto da quarta, né? Para dentro desse templo, desse lugar, eu me reúno com os meus irmãos, ali é onde eu compartilho, né, das bênçãos, ali é onde eu compartilho das lutas, ali é onde eu vivo um com o outro em comunhão. Porque também a igreja, né, se eu for por essa mentalidade, assim, olha, eu sou a igreja, acabou e pronto, eu não preciso de mais nada, eu estou fora, literalmente, da Bíblia. Por quê? Primeiramente, para eu ser igreja, né, eu tenho que estar ligado no corpo. E não tem como eu ser igreja desligado do corpo. Então entrou uma onda, já faz a média de uns 10 ou 12 anos, entrou uma onda muito forte dessa questão de você sair dos templos e ficar só dentro das suas casas, você sendo só a igreja, né? Uhum. E isso não é bíblico, entendeu? Uhum. Isso não é bíblico, é onde eu entro como igreja, é o que Deus quer, que realmente nós possamos fazer primeiramente o nosso culto dentro da nossa casa, da nossa família, constituído com os nossos entes queridos de casa, e aí eu vivo esta igreja dentro da minha casa, dentro da minha família, automaticamente quando eu me reúno no templo com os demais irmãos. Então assim, a família, a igreja curada, a igreja restaurada, a igreja transformada, essa é a igreja que vai sair para ser uma igreja do dínamo, né? Para ser uma igreja eclésia, igreja para fora. Então é isso que a gente tem que entender. O que Deus permitiu agora nessa pandemia é com que nós voltássemos a um plano original de nós estarmos nos reunidos como família, né? Cultuando como família, adorando como família, mas indo para onde? Né? Para os tabernáculos. Inclusive agora é a festa do Sucote, né? Os tabernáculos. Então, dentro disso, a gente precisa entender isso. Porque senão a gente leva para uma linha radical e a gente nos torna pessoas desigrejadas.
que vive somente de vento para um lado para o outro. Por quê? Isso é uma independência. Sabe, Charles? É um espírito de rebeldia. Quando eu não quero me submeter à autoridade. Sim. Porque eu sou igreja, eu vou me submeter a quem? Eu vou fazer o quê? Não, eu sou igreja, eu sei o que eu fazer. Né? Eu só respeito Deus. Né? Eu só respeito as direções de Deus. Mas a Bíblia diz que eu tenho que estar em comunhão com o irmão. A Bíblia diz que eu tenho também que dar o meu dízimo, eu tenho que dar a minha oferta. A Bíblia diz sobre várias responsabilidades dentro do templo. E aí, como que a gente... Então, o espírito de rebeldia, ele toma a pessoa e ele tira a pessoa. Nós, na C9, nós tivemos um casal, bem no início da C9. Nós tivemos uma família, cara, uma família assim, chegou lá, a gente começou a trabalhar com eles serem tratados, né? Eles estavam com várias situações conjugais, e o Senhor foi trabalhando aquela família, foi restaurando. Eles foram curados, foram restaurados ali por aquelas feridas, e quando eles começaram a caminhar, cara, depois de uns 2 anos, veio uma ideia, né? A esposa daquele homem de Deus, ela começou a receber umas mensagens, ela começou a receber umas visitas de um pessoal aí dessa forma de que eu sou igreja, que eu tenho que ficar dentro da minha casa. Virou até um movimento, né, pastor? Criou um movimento. Gente, então, o pastor Marco falando, né? Aí, agora voltou, pastor. e aí, dentro dessa questão dela começar a pressionar o esposo não foi mais aguentando aquela pressão, e eles saíram do ministério. E não deu um ano. Eles entraram numa decadência tão grande, e essa decadência levou eles à separação, à destruição, Puxa. a traições. Foi um caos, né? E a gente ficou muito triste, porque a gente ia lá falar e mostrar para ela. É a mesma coisa eu pegar uma brasa, pegar um carvão, e esse carvão na fogueira ou na churrasqueira, ele vai virar brasa. Entendeu? E ele vai assar a carne, vai ser uma delícia. Mas se eu tirar esse carvão e colocar ele do lado da churrasqueira, aquela brasa vai se apagar e aquele carvão só vai servir para sujar. É isso que o diabo faz. Ele nos tira da presença, ele nos tira dos propósitos de Deus e nos coloca do lado. E aí, aquilo que era para aquecer, aquilo que era para ser luz, aquilo que era para ser fogo, aquilo que era para trazer vida, passa somente a ser um lugar, um objeto de sujeira. E é isso que o diabo faz com essa mentalidade que ele vem implantando sobre as pessoas, de que a gente não precisa estar cultuando ao Senhor, de que a gente não precisa estar em comunhão com o corpo. É necessário, sim. Né? Em Hebreus, se eu falei a memória, diz assim, olha, não deixais de ir para vossas congregações, como é costume de muito. Entendeu? Então nós temos verdade. que... Eu sou igreja, mas eu me reúno com você, com essas pessoas que estão nos assistindo agora, e nós vamos juntos à casa, né, de adoração, nós vamos junto aos templos, e ali nós adoramos o Senhor, temos comunhão, somos curados, corpo cura corpo. Sim. Corpo Amém. cura corpo. Isso é muito importante, corpo cura corpo. Né? Linda, boa frase, pastor. E esse é o caminho que a igreja primitiva, tanto é que as pessoas querem se basear muito sobre a igreja primitiva. E as pessoas dizem, não, mas lá na igreja primitiva, tal. Não, a igreja primitiva, eles se reuniam de casa em casa e eles iam para o templo. Sim. Nós vemos o primeiro milagre pós o Pentecostes, foi no templo. Sim. Entendeu? Pedro e João indo para onde? Para o templo. Para o templo. Você entendeu? Então eles não estavam na casa deles, eles não estavam indo para casa. Porque senão a Bíblia dizia, olha, Pedro e João estavam indo para casa, né? Adorar o Senhor na sua casa. Não, eles estavam indo para o templo. E no caminho ali, perto da entrada do templo, na porta, eles encontraram aquele homem coxo e eles liberaram a palavra profética sobre aquele homem. Então há necessidade, sim, de nós estarmos indo para o templo. Há necessidade, sim, de nós estarmos em um templo, adorando o Senhor, né? Glorificando o nome do Senhor, tendo tempos de júbilos, de alegria,
de tudo aquilo que nós vivemos durante a semana, né? Tudo aquilo que nós praticamos durante a semana, nós vamos para a casa do Pai, nós vamos ali no lugar onde todos os irmãos se reúnem, né? Nós somos uma família, e ali naquele lugar, então, nós celebramos o nome do Senhor. Então, que toda essa sofisma, que toda essa mentira, que todas essas fortalezas que penetrou na mente e coração de pessoas, para tirar essas pessoas, né, da comunhão no templo, da comunhão com os irmãos, caia por terra hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A igreja de Cristo verdadeira prevaleça, né? A igreja viva prevaleça. Amém. E é tão importante isso que o senhor está falando, pastor, que eu também já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que têm essa visão, né, dos desigrejados, né? E, na verdade, quando eu comecei a conversar com ela, né, quando eu comecei a ministrar com ela, né, uma coisa eu percebi nessas pessoas que eram que é justamente aquilo, elas estão desacreditadas da igreja. Então, por elas terem sido machucadas, né, ou por elas terem ferido alguém, elas acham que não tem, né, fica aquela ferida, e é o que o senhor falou, aí Satanás ele usa de uma sofisma, né, ele fala, não, você não precisa, você pode ir aí, vira um itinerante aí, vai virando aí um andarilho aí, que aí vai certo, né, mas é como o senhor falou, e aí quando eu comecei a ministrar com essa pessoa, na verdade, no fundo, ela tinha uma mágoa muito grande, não é nem de liderança nem nada, de uma pessoa de dentro da igreja. E ela perdeu aquela vontade de ir para a igreja por causa disso. Então, é mais fácil, né, ela não encarar isso para não ser curada andando pela rua sem congregar. Porque quando a gente congrega, né, aí a presença de Deus ela é tão grande, né, que aí é aquilo que a Bíblia fala que aconteceu lá, né, na igreja primitiva, né, vem o Espírito Santo e as pessoas elas começam a ser libertas, né, elas começam ali a trazer uma... É inexplicável. E ela, no caso dela, ela chegou e falou assim, puxa vida, agora eu entendo que o meu problema, né, esse negócio de desigrejado era uma ilusão que estava maquiando uma dor minha que nem eu sabia que estava lá, que era a falta de perdão. Né? Então isso foi uma experiência que eu tive também aqui na Cantareira com relação a esse tipo de pessoa que pensa que não precisa de igreja, né? E também assim, né? Muitas pessoas acabam fugindo desse lugar. De que forma? Porque eles não querem, né, estar debaixo, como eu falei, de uma responsabilidade, de um compromisso, de alguém que vai ter que prestar conta. E todos nós precisamos de alguém que esteja sobre nós. Todos nós precisamos, né? Quando nós nos tornamos independentes, né? Ah, só eu e Deus, só eu e... Não, isso é muito perigoso. Né? Isso é muito perigoso. Nós não podemos andar independente. Eu atendo N pastores aqui, inclusive nós estamos aqui com o programa, né, do Renovo, vários pastores, e não só nesse, mas como tantos outros programas aqui, né? Tem o Refrigério, tem o Moriá, tanto aqui como fora que a gente atende. Quando você começa a trabalhar com os pastores, você faz algumas perguntas para eles, e alguns até relatam que eles estavam caminhando sozinhos, por isso eles estavam naufragando. Né? Eles estavam respondendo a eles mesmos, eles estavam falando com eles mesmos, eles não tinham ninguém para acompanhar, eles não tinham ninguém para cuidar. Todos nós precisamos, sabe? Então isso fica um alerta para você que está nos ouvindo, assistindo, né? Nós precisamos estar prestando conta para alguém, nós precisamos. E aí, quando eu tomo essa posição de não ser a igreja do templo, entendeu? Eu quero me tornar a igreja individual. E essa igreja individual, ela vai me levar a ter uma vida individual. Ninguém vai olhar por mim, ninguém vai me cobrir, ninguém vai fazer nada por mim. Entendeu? Isso é muito se eu errar, ninguém... Se errar, não vou ter exortação, não vou ter correção e não vai ter cura automaticamente. Justamente isso. Então, esse é o grande perigo, né? Deixa eu só ver que tá chegando aqui uma pessoa aqui. Tá bom, pastor, fica à vontade. Você que pode abrir a porta, pode entrar. Você que está nos assistindo aí, se tiver alguma pergunta, né, coloca aí no nosso chat aí, tá? Pergunta aí para mim, para o pastor Mário, né? E que nós passamos aí para você. Então, é muito importante entender, né? Hoje, aqui nessa noite, nós queremos trazer para você que está aí nos assistindo, realmente, né, a real necessidade, né? Nós falamos de necessidade
né, da igreja, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Imagine se não tivesse as igrejas, como que seria, né, pastor? Verdade, seria situações difíceis, né, para nós, né? E, e isso que nós temos que aprender, né, até mesmo a respeito desse lugar que Deus reservou, esse lugar que Deus preparou para que nós pudéssemos estar ali reunidos, né, e adorando o nome do Senhor, sabe? Adorando, glorificando. Então, assim, é de suma importância com que você possa estar indo para os templos, que você possa estar indo comungar, que você possa estar indo ter as suas reuniões com o corpo, né? E a gente viu, por outro lado, também, que nessa pandemia, o desespero que bateu em muita gente por É falta, verdade. por falta da comunhão. Né? Muitas pessoas, até mesmo algumas pessoas, tentaram o seu próprio suicídio, né? Entraram em processo depressivo. Por quê? Porque eles não conseguiram assimilar essa questão do isolamento. Meu Deus. Então, isso é importante. O templo é importante. Nós estamos juntos. E eu volto a dizer, e eu friso muito bem isso: corpo cura corpo. Amém. Corpo cura corpo. Corpo cura corpo. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Eu preciso de alguém para eu ser curado também. Né? O corpo fere, mas o corpo mais cura do que fere. Entendeu? O Sim. corpo de Cristo é isso. É um corpo de restauração. Que também serve, né, pastor? A gente entende assim que a igreja é aquele, as pessoas às vezes têm uma visão também que a igreja é o céu, né? Na verdade, a igreja é um lugar que o Senhor deixou, é o nosso hospital, né? Então, a gente é ferido também, a gente infelizmente vai ter decepção também, faz parte. Infelizmente, onde tem o ser humano, a gente acaba conflitando com isso, né? E às vezes a gente tem uma mentalidade, as pessoas saem da igreja com essa mentalidade. Mas na verdade é que elas não querem, é aquilo que o senhor falou, elas não querem encarar ali de repente uma situação para que realmente ela seja curada e ela consiga viver realmente aquilo que Jesus fala, né? Ter uma vida e vida em abundância. Né? Porque hoje, boas partes, algumas pessoas que eu tenho ministrado aqui, inclusive aqui na igreja, já chegaram para mim, pastor, e falaram assim: olha, esse versículo da Bíblia eu nunca vivi, ter vida e vida em abundância. Eu acho que isso aí é só lá no céu. Eu falei, não. Vida e vida em abundância o Senhor quer te dar aqui agora. Porque o É, céu já é vida abundante, né? A eternidade já é abundância, né? Para que uhum, tenha vida e vida em abundância é aqui. Então, e aí eu comecei a desconstruir nela, pastor, assim, né? Esse é um dos testemunhos também. Desconstruir nela e dizer para ela o seguinte: não, Deus não quer que você viva nessa tristeza, nessa angústia, até ele voltar, não. Né? Porque na cabeça dela, ela já tinha se entregado, né, com uma situação que ela estava vivendo. Ela falou: então vou esperar só a volta de Jesus e tá bom, né? Eu falei: não, tá totalmente errado. Então também comecei a desconstruir isso nela através aqui na vida da igreja, mostrando para ela qual a importância da igreja nesse processo dela, né, de fazer amizades, porque das queixas, né, era que ela não conseguia fazer amigos com ninguém. Por isso que ela virou itinerante, porque lá você não tem compromisso. Você vai aqui, que não, nem o senhor falou de compromisso. Eu vou aqui, eu vou ali, né? Alivio a minha alma, né? Não é verdade? Porque assim, é um alívio ali, momentâneo, né? E aí, só que aí depois, quando ela vai para casa dormir, porque a tormenta dela maior era quando ela chegava em casa. Ela falava que se sentia como um usuário de drogas. Que ela ia ali, saía para a rua, e depois usava, aí depois chegava em casa, passava ali aquele momento e caía tudo de novo. Né? Então aí eu comecei a trazer ela para a igreja e dizer para ela o seguinte: olha, na igreja é o lugar de você fazer amigos. Não são perfeitos, mas é como o senhor falou, né? Essa palavra aí eu vou gravar no meu coração, né? Corpo cura corpo. O fato de simplesmente de você estar, não precisa nem abrir a boca, você vai ver como vai fazer a diferença. Hoje ela tem vindo nos cultos, né? Ela não tem aquele negócio: eu estou indo 3 vezes no culto, né? Tá bom, ela quer. Nós abrimos o culto à noite, ela fala: eu quero ir no culto de manhã e à noite. E uhum, recentemente, pastora, né? Isso é uma coisa que eu nem compartilhei também. Uma família, né? Que também mora literalmente do outro, eles moram em Alphaville, para você ter uma ideia, né? O senhor conhece aqui onde que nós estamos, né? O senhor sim. sabe onde que é Alphaville. E esse rapaz, ele veio para a igreja sozinho, né? Porque ele veio por um convite, porque ele
Não, pode, tá aberto. E tá ouvindo, pastor? Tô ouvindo. Deu uma travada Tá aqui. caindo um pouquinho. Será que é Ah, aí? pode ser aqui. Mas eu acho que agora acho que tá tudo tranquilo. E aí ele falou o quê? Falou, cara, eu vou dar uma chance, porque para mim já não tem mais jeito mesmo. Então, para mim, igreja não tem mais função nenhuma. Uma excelente pessoa, uma pessoa que tem vários dons, não só ele, como toda a família. Então ele veio. Ele veio, né? E ele teve um impacto tão grande aqui, pastor, que hoje tá ele e toda a família. E recentemente, Amém. um membro da sua família foi batizado. Ou seja, Amém. a gente conseguiu, né, para a honra e glória do Senhor, desconstruir na cabeça dele, né, que igreja não tem, que é necessária a igreja, né, e aí o corpo curou o corpo, né. Hoje, Deus Lá em restaurou. Tiago, Pode falar. lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito Amém. pode por sua Aleluia. eficácia a súplica do justo. Então, assim, é isso que o Paulo fala a Tiago. Olha, se você orar um pelo outro, se você confessar, porque quando eu peço perdão para Deus, eu sou perdoado. Mas para eu ser curado, para eu ser sarado, eu preciso do corpo. É A verdade. Bíblia é isso. Entendeu? Então eu preciso de alguém, eu preciso de uma pessoa, eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso dizer para alguém. E eu preciso que na comunhão do corpo eu possa ser curado, eu possa ser restaurado, eu possa ser transformado, né? Eu possa ter essa eficácia. Como falou, realmente, a igreja é um hospital. Só chega na igreja pessoas doentes, pessoas que foram chamadas pelo Senhor, que estão sendo prontas ao desafio da transformação. O próprio Jesus falou assim, que ele não veio ao mundo para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. Então é isso que a gente tem que entender. Ele diz, olha, eu vim para os doentes, eu não vim para o são. O são não precisa de médico, mas o doente sim. Então, dentro disso, quando ele nos chama para esse lugar de comunhão, ele está dizendo, então você chegou doente. Um monte de gente doente, você só vai ouvir o quê? Lamentação, choro. Você só vai ouvir ali as pessoas dizer, ai, tá doendo, ai, não sei o quê, gemidos. Entendeu? Aí o corpo começa a curar. É o que Tiago está dizendo aqui. O corpo começa a curar. Eu preciso do corpo para ser curado. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, nós encontramos lá também, ele falando sobre o corpo. Se todo mundo fosse orelha, se todo mundo fosse pé, se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse perna, não. Um precisa do outro. Então nós precisamos. Né? Lá em Salmo 133, ele diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam, caminhem e permaneçam em união. Entendeu? Porque nesse momento é o momento que desce a unção de Deus. Então nós quebramos agora toda mentira, quebramos agora toda sofisma, quebramos agora toda questão de independência, de rebelião contra a ordem de Deus, contra os projetos de Deus, contra os planos de Deus, né? Contra uma vida que vai tornar a pessoa independente. Nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Então eu chamo a todos vocês hoje para se tornar mais ainda dependente de Deus e estarmos juntos em comunhão no templo. É necessário o templo, sim. É verdade. Agora, o que é o templo? O que é a igreja? O que Deus colocou para a igreja? E aí a gente fala sobre a identidade da igreja, que ela é ser sal, que ela é ser luz, né? Que ela é o seu lugar de refúgio, que ela é seu lugar onde ela vai transformar as vidas das pessoas, onde as pessoas vão encontrar ali um lugar seguro, um lugar de abrigo, onde vão encontrar comunhão, né? Vão encontrar comunhão, vão encontrar pessoas iguais, servindo ao mesmo Pai. Entendeu? Esse é o lugar onde nós nos reunimos. E principalmente, a parte que a Bíblia fala muito sobre isso, de eclésia, é a igreja que sai para fora. Né? O grande problema é que nós estamos só entrando para dentro. A gente está vivendo só dentro. Entendeu? E aí nós nos perdemos. Nós perdemos a graça de Deus, nós perdemos a comunhão de Deus,
Nós perdemos o que ele falou, olha, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. É uma ordem de Deus. A igreja precisa ir. Vocês receberão, né, ali em Atos, quando a gente lê, ele diz assim, olha, vocês vão receber poder. Esse poder vai vir sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. Não onde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então ele nos impulsiona a nós irmos para onde? Para a rua. A nós sairmos para fora. E está aqui um pastor amigo meu, está trabalhando com a gente aqui agora. Ele está como pastor responsável ali da igreja da Lagoinha. E eu vou passar para ele aqui, para ele falar em 2, 3 minutos. Aleluia. O que a igreja está fazendo aqui. Amém? Aleluia. Pastor presentão Fernando. do céu. Paz do Senhor, Não, querido. Fernando, não. Ah, pensei que era o Fernando. Não. Deus Pastor, abençoe. meu querido. Prazer te conhecer. Eu sou o pastor apresenta aí. Jair, né? Ô, Servo pastorzão. aqui na Lagoinha. Privilégio de estar com o pastor Mário aqui, como vou falar na frente dele aqui, né? Assim, um paizão Fala nosso. escondido, né? Cara, orientando muita gente, sim, muito, muito bom estar com ele, aprendendo muito, né? E Deus tem sido bom. A gente tem andado nisso, né? Entendido que a igreja só é igreja quando atua dentro e fora da igreja, né? E uma das coisas que nós estamos fazendo é nos enchendo dentro, né? Aprendendo a palavra, nos enchendo dentro e saindo para fora. E aí quando você enche dentro, como que a gente enche? Com estudos, né? Estudos mesmo profundo, né? Culto também, né? Mas com estudos, principalmente estudos, e aí a gente sai para fora e sai executando. E aí a gente entende algumas palavras que o Senhor está nos dando, como sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. E a gente, né, sai com isso e nós estamos fazendo. Uma das coisas que o Senhor colocou em nosso coração aqui é limpar as ruas, Eu tenho acompanhado. as guias, colocar algumas lixeiras, escolas. O Senhor está nos colocando em nossas mãos também, a gente orando nas casas, né? A gente tem entendido que Câmara Municipal, as prefeituras, né? Nós estamos avançando, nós temos entendido aquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos, a gente está dando uma resposta para Ele, né? Sim, nós queremos, né? Nos ajuda, estamos prontos e as coisas estão acontecendo. Então a gente acredita que isso é a igreja, né? Por muitos anos a gente não se moveu assim, né? Como o pastor Mário estava falando, nós só pulamos, né? Nos enchemos e falamos em línguas, vale também, mas não saímos para fora, não mostramos o nosso amor. Hoje nós temos entendido que vai tocar as ruas é o nosso amor, né? Então, a gente está se movendo assim, né? E o Senhor está trazendo. Por muitos anos a gente queria buscar as pessoas e colocar na igreja. Agora nós não estamos fazendo assim, nós estamos entendendo que é o Espírito Santo que faz isso. A gente só está naquilo que Ele quer, e aí Ele se move e as pessoas vêm. Né? Não por pregações, por vem cá de Gênesis, Apocalipse, tem que entrar e você vai. Não. Um gesto, né? Como igreja, um sorriso, um abraço, um falar também, uma ação, né? Uma Vale oração. mais que palavra, né, pastor? É, isso aí, brother. E aí eles vêm e as coisas começam a acontecer, irmão. Então, a gente acredita que isso é a igreja. Como o pastor Mário falou, ali em Atos dos Apóstolos, eles foram cheios dentro. Se encheram dentro e aí eles saíram para fora. Então, é importante estar em comunhão? Sim. Há um salmo que vai dizer, né? Que a gente deve estar em comunhão. Né? E só com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Né? Então, a gente deve estar unidos como corpo, ter coinonia, estar junto, aprendendo. Agora vamos executar lá fora. Porque se não tiver lá fora, também não se cumpre a igreja. Né? Como o pastor Marcos falou, eclésia, chamados para fora. Então isso é muito importante a gente entender, dentro e fora. Daí a gente se torna igreja. Tá bom? Maravilhoso estar com vocês. Eu estou ouvindo aqui, estou com minha esposa. Vocês são bênçãos, vamos aprender com vocês. Tá vamos bom? aprender juntos, glória a Deus. Aleluia, né? Deus abençoe vocês aí. Amém, glória a Deus. Viu, pastor Mário, até pegando aí um trecho do que o pastor Jair falou, né? Pastor Jair, perdão, né? É Jair, né? Isso, né? Eu, quando eu fui pastor, né, numa outra igreja, e eu sempre tive, acho que eu não sei se tá no DNA de pastor, de líder, a gente sempre quer fazer 1001 eventos para poder trazer as pessoas para a igreja, né? Então,
se você não tinha um número X de pessoas na igreja, a sua igreja não era abençoada, né? Nós vivemos, infelizmente, né, numa sociedade que tudo que tem que ser, né, números exorbitantes, né? Então tem que ser o maior da América Latina, tem que ser a maior igreja, então sim, né? E isso não é de agora, isso é uma coisa que já vem há muitos anos, né? E eu cresci, aprendi isso, né? Então o que acontece? Chegou um determinado momento no ministério que eu era pastor, eu fiquei desanimado. Fiquei desanimado porque o meu foco estava errado. Eu fui aprender isso depois de muitos anos, né? O Senhor falou assim, não, desse jeito que você está aí, você vai morrer, né? Eu fiquei doente, aí por causa do ministério, né? Perdi toda a minha visão ministerial, né? Foi até que eu fui parar aí na Estância Paraíso, né? Há muito tempo atrás, o Senhor foi me restaurando aquilo que Ele tinha comigo realmente desde antes, quando fui gerado no ventre da minha mãe, né? Então eu comecei a ser resgatado. Então eu comecei a entender Atos 2:42. Né? Então, eu mudei o meu foco. Então, o que eu fiz? Em primeiro lugar, eu falei, Senhor, eu tenho que me capacitar na palavra. Então, eu tenho que conhecer a palavra. Então, eu comecei a buscar a verdade. Comecei a ler a Bíblia. Comecei, né, a fazer aquilo ali. E até o tema que nós temos pregado aqui, né, esse último mês, né, que é a igreja que vive o reino. Né? E se você pega lá no Atos, capítulo 2, né, versículo 42, um versículo que não precisa de teologia, né? Não precisa de nenhum PhD para entender o que está escrito ali. Né? E lá diz o seguinte, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Então, ou seja, a primeira coisa que eu tinha que fazer, na verdade, é o quê? É a oração. Era buscar, é ensinar. Né? E algumas versões da Bíblia, ela fala nesse 2:42, fala que as pessoas, né, elas prosperavam. Né? Então, qual que é? Prosperar na palavra, é naquilo que está escrito. Né? E aí eu comecei a trazer isso para a minha vida. Falei, puxa vida, então o meu foco de igreja está totalmente errado. Que é o que acontece com as pessoas hoje. As pessoas estão indo para dentro da igreja para buscar coisa da terra, quantidade. Né? E isso já é uma promessa do Senhor. A Bíblia diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu estava dentro da igreja, eu era um pastor, mas eu estava com os meus objetivos totalmente contrários. Né? Então, eu comecei a buscar isso no Senhor, Deus, fui me libertando, né, de muita religiosidade. Né? Eu era um pastor, apesar de ser um pastor, né, muitos anos atrás, mas eu era um pastor religioso, eu não era um pastor de ovelhas. Né? Eu era um pastor de religião. Né? Então é o seguinte, 1 mais 1 é 2 e acabou. Né? Se você não está assim, é assado. E aquela igreja do que não pode. Né? E aquilo acabou comigo. Porque o que acontece? Chegava uma hora que eu ia para a igreja como... Eu era mais bem-aventurado no meu trabalho do que dentro da igreja. Que chegava no final de semana para ir para a igreja, eu começava a arrepiar. Ficava doente, tremia. O pastor Mário sabe a minha história, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Me acompanhou há muitos anos atrás. Falava de igreja, eu entrava na igreja, meu irmão, pra você ter negócio, eu começava a olhar essas cadeiras e estavam todas alinhadinhas. Né? Sabe, aquilo, olha, eu quero dizer para você que está ouvindo, né, seja você pastor, seja lá que for, meu irmão, vai para a igreja buscar a palavra. Vai para a igreja buscar o que está escrito lá. Você quer ser próspero? É só ler a Bíblia. Você quer... E aí, né, o que é mais interessante, né, que a gente quer fazer 1001 malabarismo. Né? Eu fazia campanha disso, fazia campanha, né, como os outros, né, a gente dava até cambalhota lá para ver se a coisa acontecia e não acontecia. Até o momento que eu parei, o Senhor me ama tanto que Ele me tirou dessa cena, me jogou para um lugar, eu fiquei 8 anos, o pastor Mário sabe disso, eu fiquei 8 anos, né, passando por uma desintoxicação de religião. Hoje eu falo, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um evangelho. Hoje eu posso dizer que eu sigo Jesus dentro de uma igreja que ama o próximo. E realmente foi isso que me trouxe a vida. Né? E a prosperidade, ela vem automática. Né? Nós estamos passando aí, né, para o maior momento de crise. Eu tenho compartilhado com o pastor Mário. É um ano que eu tenho mais sido próspero na minha vida e eu não tenho pedido nada. Eu sempre peço ao Senhor, Pai, que eu seja um pastor de ovelha. Que eu realmente pegue a tua palavra que está escrito e eu sigo. Né? E o que é mais bonito, né? Quando você pega lá no versículo 47, pastor, já vou passar a palavra para o senhor, pastor Mário, só um minutinho. Lá no versículo 47, o Senhor lacrou a minha vida. Né? Ele diz assim, ó,
louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Às vezes a gente quer fazer 1001 progressos dentro da igreja, achando que nós não. Nós estamos aqui, ó. É aqui, ó, o manual de vida. É leitura da palavra. Porque quem vai trazer vai ser o Senhor. Então, quando eu vou para fora falar de Jesus, é o Senhor que vai tocar no coração. E tem muitas igrejas que às vezes fica estagnada, não acontece mais nada. Não é porque não tem um som, não é porque Deus ele não vai mandar as pessoas dele de qualquer jeito para qualquer lugar. Porque é ele que dá ordem. É ele que ordena para onde que ele vai mandar as pessoas. Aqui fala que quem fazia. E eu, por muitos anos, eu achava que era eu que tinha que fazer isso. E aí foi onde que eu quebrei a cara, fiquei doente, entrei numa depressão. Eu só não morri, né? Assim, espiritualmente não tenho o que falar, né? Já você sabe mais ou menos aqui como que eu tava, né? Agora, eu só não morri literalmente porque o Senhor é misericordioso e ainda disse, não, filho, você é muito novo, eu ainda quero fazer muito ainda na tua vida, vai lá para a Estância Paraíso, vai lá, eu vou colocar uma pessoa no teu caminho que vai ser o seu mentor, né? E aí Deus, né, louva a Deus pela vida do pastor Mário, que é mais do que um pastor, né? Eu posso dizer que é um amigo mesmo, assim, de caminhar, que realmente me fez enxergar isso. E hoje eu falo, meu querido, você quer ser próspero? Faz a vontade de Deus, não precisa você ficar fazendo 500 mil coisas, não. É só buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E as demais coisas vai acrescentar, vai chegar na hora certa. Né? Eu estava querendo comprar algo para minha vida, tinha mais de ano, né? Mais de ano que eu estava sonhando ali junto com a minha esposa comprar e não dava certo. Eu falei, não, uma hora vai dar certo. Quando deu certo, né? Eu fiquei uma semana com esse negócio, coisa mais linda do mundo. E em uma semana eu perdi. Eu achei que eu tinha perdido. E aí o Espírito Santo me falou assim, olha, eu sou Deus. Eu estou nos céus, dou ordem. E na terra. E tudo que nela há. Então fica tranquilo, descansa. E aí eu comecei a descansar. Quando eu comecei a descansar, o Senhor começou a me mostrar o quanto de anjo Ele colocou no meu lado. Aleluia. O quanto de anjo que Ele colocou ali do meu lado. E eu e a minha família, nós não sofremos um sequer arranhão. Então o Senhor falou para mim, isso eu posso te dar 10 vezes mais, porque a sua conta é 1 mais 1 é 2, a minha 1 mais 1 é 1000. Então, por que eu estou querendo compartilhar isso? Porque a partir do momento que eu vivi realmente o que é ser uma igreja, foi que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então eu não me preocupo mais. Eu me preocupo em me preparar para fazer uma boa palavra. Eu me preocupo para sair na rua, para evangelizar, para ir fazer uma visita numa casa. E é isso que eu tenho me preocupado. Porque quem vai convencer as pessoas vai ser o Espírito Santo. Justamente. Amém, é pastor? Muito fácil, é muito simples. Servir e viver, né, como pastor, sem um jugo, sem um peso, e ver a igreja crescer. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 31, está escrito assim, a igreja, na verdade, olha só, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Aleluia. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. Aleluia. Está entendendo? Então é algo muito fácil. Mas o que o inimigo fez hoje? O inimigo, ele trouxe o quê? Ele trouxe guerra, ele trouxe divisão, ele trouxe disputa, ele trouxe rachas para dentro da igreja. E a Bíblia diz aqui, a igreja, na verdade, ela tinha paz. Sabe, Charles, algo que eu tenho me preocupado muito, tenho falado com as pessoas. Será que se a igreja hoje, o templo, né, o lugar lá onde as pessoas, a instituição onde as pessoas se reúnem, se ela sair do bairro, o bairro vai sentir falta dela? Será que os vizinhos vão sentir falta? Será que o lugar para onde aquela instituição foi colocada, no bairro, na cidade, no meio da fazenda, seja lá o local que Deus constituiu e te autorizou você a implantar um templo, será que se sair vai fazer falta? Será que as pessoas vão dizer, nós perdemos aqui um mega negócio, poxa, e agora como que vai ser isso? E algo que eu tenho falado constantemente também, porque essa palavra nos garante isso.
é que aonde a igreja chega, o índice de criminalidade, o índice de roubo, o índice de brigas nas casas, o índice de mortandade tem que diminuir. Em nome de Jesus. Porque a igreja ela é vida. A igreja ela é vida, ela tem que impactar dessa forma. Sabe, aqui eu estou fazendo trabalho aqui, dando essa assessoria para o pessoal aqui da Lagoinha, e eu tenho implantado isso, e a gente tem visto e tem ouvido aqui no bairro que o índice do que era esse bairro aqui caiu praticamente quase zero, né? Olha que bem. Quase zero. Aleluia. Nós temos ouvido isso na rua, no dia a dia, nós temos ouvido isso, né? As pessoas falando, as pessoas declarando. Aqui era um lugar onde todo dia tinha morte, todo dia tinha 3, 4 mortes, e acabou isso. Por quê? Porque a igreja ela tem que entrar dessa forma. Sabe, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que está aí nos assistindo, você quer ter um ministério próspero, você quer fazer as coisas acontecer na sua vida, você tem que andar aqui, ó, paz. Aleluia. Paz, você tem que ter paz e você tem que andar em paz, você tem que fazer a paz. Gerar paz, você tem que ter o quê? Temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele traz a glória, ele traz a manifestação. E onde a glória e a manifestação de Deus está, meu irmão, sinais, prodígios e maravilhas acontecem. Entendeu? Então é fácil. E ali, além de tudo isso, diz assim, olha, eles viviam caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Amém. Ser dependente do Espírito Santo. Perguntar para o Espírito Santo, o que o Senhor quer hoje? Que forma o Senhor quer hoje? Me ensina o que eu vou fazer hoje. Agora, claro que nós fomos ensinados, induzidos, né? Guiado por um caminho de que nós temos que fazer várias coisas para atrair o povo. Nós temos que fazer várias, né? Tem que montar um circo lá, né? Sim. Para o povo vir, para o povo ficar. E você precisa ficar dando espetáculos, mais espetáculos, mais espetáculos. Ou então, o que está acontecendo hoje, e eu denuncio isso aqui agora no nome de Jesus, né? Homens que deixaram o conteúdo, o fundamento da palavra de Deus. Homens que abriram mão dessa palavra, que é a espada de 2 gumes, que ela liberta, que ela restaura, e foram se aperfeiçoar numa linha chamada coach. E foram se tornar coaches da vida. Palavras motivacionais, palavras que levam ao alto astral da pessoa, palavras que vai dizer que você é vencedor, que você é um cara que vence, palavras que mexem com as emoções. Muitas pregações estão sendo feitas que estão mexendo com as emoções. O povo cai no chão, o povo chora, o povo grita, o povo ruiva, o povo esperneia, mas quando eles levantam igual ou pior do que estava. É Porque verdade. só mexe com as emoções. E a Bíblia diz que aqui que não. O que fazia a igreja crescer na Judéia, o que fazia a igreja crescer na Galileia, o que fazia a igreja crescer em Samaria, o que fazia a igreja crescer era o temor e a dependência do Espírito Santo. É verdade. É muito fácil. Nós perdemos o temor, nós abrimos mão dele, nós deixamos o temor embora. E quando o temor vai embora, sai a sabedoria de Deus, entra a sabedoria humana. Por isso que hoje a igreja está cheia de ideologias humanas. O Egito está dentro da igreja. O Egito se levantou e tomou conta novamente da igreja, meu filho. Então nós precisamos sair disso. Nós precisamos romper essas alianças. Nós precisamos romper essa aliança com o Egito. Nós precisamos quebrar essa aliança com o Egito. Entendeu? Porque o Egito não nos pertence. Nós não somos pertencentes do Egito. Nós temos que ir para o lugar onde Deus nos chamou, o lugar onde Deus nos trouxe para vivermos debaixo do temor de Deus. E debaixo daquilo que o Espírito Santo quer. De falar realmente daquilo que o Senhor quer, de falar aquilo que Deus tem direcionado, de se levantar realmente os verdadeiros apóstolos, de se levantar verdadeiros homens que traz fundamentos. Homens que traz fundamentos, homens que são profetas, que entregam realmente a palavra de Deus, que denuncia realmente o pecado. Homens que são mestres,
que se levantam, homens e mulheres que se levantam para trazer base e ensinamento da palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento, falta mestres, falta homens e mulheres que estão dispostos a ensinar. Isso é a estrutura de uma igreja viva, uma igreja a qual o Senhor chamou para ser uma igreja que vai edificar as ruínas, vai edificar Amém. as cidades, vai edificar aquilo que houve de destruição que o inimigo trouxe. Então, nós precisamos trazer de volta o temor do Senhor. Amém. Eu convido você que está aí nos assistindo, eu convido você que está aí participando, eu convido você a buscar o temor do Senhor. Aleluia. Busque o temor do Senhor. Busque novamente, porque está aqui. Você tem o seu ministério, você tem o seu chamado, você faz parte, você é líder, eu não sei. Algo Deus colocou nas tuas mãos. Algo Deus entregou nas tuas mãos. E para que este algo venha prosperar, para que este algo venha atingir os objetivos que Deus tem, que quando Ele te entregou o talento nas tuas mãos, esse talento venha prosperar, nós precisamos estar aqui primeiro. Nós precisamos viver em paz. Meu irmão, Amém. você não pode ter guerra com as pessoas. Você não pode estar em guerra com você mesmo. Você não pode estar em conflitos com você mesmo. Você não pode estar em conflitos com o irmão, com a irmã. Você não pode. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o que depender de mim, eu tenho paz com todos. É claro que a gente não vai conseguir ter com todos, mas depende de mim. Então eu quero ter paz. Eu quero ser o cara da paz. Eu quero ser o cara da paz. E isso que você tem que colocar, porque ele diz assim, olha, e na verdade, eles tinham paz. Por onde eles passavam. Sabe, você, eu, nós somos o instrumento, o canal de Deus, Amém. para transmitir a paz. Em meio a um mundo de guerra, em meio a um mundo de batalha, em meio a um mundo de mentiras e disputa, em meio a um mundo que brigam por posições, em que nós ficamos mais felizes com a queda do irmão do que com o sucesso dele, Misericórdia. do que com o avanço dele. Quando o irmão cai, a gente glória a Deus, um a menos para eu disputar as Estava em cabeças. pecado, né? Já mete logo um juízo já, né? Falamos isso, fazemos isso. A Bíblia, nós temos mais facilidade de ficar chorando com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Quando um irmão recebe uma bênção, quando ele recebe algo, eu crio ciúmes quando ele conta. Mas quando ele está lá chorando a pior, eu vou lá, irmão, assim mesmo, eu estou com você, mas quer dizer, eu estou me alegrando, dizendo, o irmão está em baixa, está em seca. Então isso precisa sair do nosso meio, para que nós possamos ter uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que representa realmente quem é a pessoa de Jesus, quem é a pessoa de Cristo. Nós precisamos colocar essas disputas por terra. Em nome de Jesus. Nós precisamos passar agora a chorar e nos alegrar. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos trazer o shalom de Deus. O shalom de Deus, ele traz uma palavra que ele desativa todo o processo de destruição, de catástrofe, de ordem que o inimigo trouxe sobre nossas vidas. O shalom de Deus, ele desativa esse mecanismo e ele traz a paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém, Jesus. Eu preciso trazer esse shalom para a minha vida. Precisa ser desativado dentro de mim. As raízes humanas. Precisa ser desativado dentro da minha vida. Dentro do meu espírito, da minha alma. Todas essas raízes de disputas que nós aprendemos desde pequeno. Que nós temos que disputar, que nós temos que ser, que nós temos que avançar. Não. O Senhor diz, eles tinham paz. Eles tinham shalom. E é o que mais o povo quer hoje. É a paz, é o shalom. Mas eu preciso ter, que eu só posso dar aquilo que eu tenho. E aí, então, eu vou voltar a caminhar no temor. Ele diz, caminhar no temor. Por quais caminhos nós temos andado? Por onde têm andado os nossos pés? Por metodologias? Por formas? Por situações que deu certo com um, com o outro, com aquele? E eu vou trazer aquilo para a minha vida? E eu vou caminhar sobre aquilo que um dia eu ouvi alguém falar? Ou eu vi alguém fazendo? Eu preciso voltar a caminhar no temor do Senhor. Eu preciso voltar a caminhar no temor do Senhor. Eles caminhavam. Eles iam edificando.
crescendo. Edificar significa construir. Você é engenheiro, você sabe disso. Né? É construir aos poucos, subindo, pedra a pedra, tijolo a tijolo. Sabe? Fé a fé, processo a processo. Sabe? Liberação de perdão, liberação de perdão. Cura após cura. Edificando, mas caminhando no temor. No temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo de Deus. Essa é a chave da igreja. Essa é a chave da igreja que vai vencer. Pena que o nosso tempo está indo embora, né? Foi tão rápido, hein, pastor? Meu Deus, né? Pastor, queria agradecer aqui as pessoas. Tem uma irmãzinha que ela perguntou aqui o seguinte: se o senhor podia explicar um pouquinho mais só o que é o temor, né? O que é esse temor aí que o senhor, a gente falou aqui, né? Só desse uma explicadinha melhor para ela aqui, o que seria esse temor no Senhor. Nós vamos fazer o seguinte, vamos marcar na próxima quinta-feira, nós vamos ter outra live, que eu e o pastor Charles, e nós vamos falar então sobre o temor do Senhor, ok? Combinado. Porque agora, nesses 3 minutos que faltam aqui, não dá pra gente estar abrindo esse leque sobre o temor do Senhor. Então já fica marcado que vem, pastor? Hã? Quinta-feira que vem? Da semana que vem. Dia 15. Isso, já marca aí, né? Eu já assumo aqui me comprometendo contigo e publicamente aqui diante das pessoas, né? Deu a palavra, tem que honrar. Agora não já era. Fazer isso. E na quinta-feira a gente vai falar sobre o temor, tá bom? Amém. Então a live de quinta-feira que vem, né, vai ser sobre o temor. Queridos, nós não vamos fazer toda semana, tá? Mas por causa dessa questão aí agora, nós vamos estar fazendo então, né? Senão as pessoas vão se acostumando toda semana, não. Eu tenho um monte de coisa aqui, minha agenda é cheia, que eu tô, Jesus amado, né? Mas na quinta-feira eu dou um jeito de novo para a gente estar aqui falando sobre o temor do Senhor. Então agora eu queria estar orando nesses minutos finais que faltam aí. Eu queria estar orando por você, né? Chamando você para esse lugar de shalom. Chamando você para esse lugar de shalom. Você é igreja, eu sou igreja. Nós somos igreja. Aqui tem uma igreja viva reunida. E nós juntos formamos o corpo de Cristo, amém? Né? Nós temos autoridade sobre a face da terra, aleluia. A chave nos foi entregue. Então eu oro nesse momento sobre a tua vida. Eu oro sobre a tua vida nesta hora, chamando o shalom de Deus, chamando o shalom, chamando a verdade de Deus, chamando o príncipe da paz sobre a tua vida, sobre você como igreja, que você vai passar agora, aleluia, nos lugares que estava tendo guerra na tua vida, nos lugares internos dentro de você, que estava em guerra. Eu chamo a paz do Senhor. Eu chamo o shalom do Senhor sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. Eu chamo o shalom do Senhor, que você receba agora o shalom de Deus. Eu chamo também agora, para que você continue essa edificação em Cristo, sendo construído passo a passo, dia a dia, recebendo as libertações, recebendo as curas, recebendo a restauração, recebendo o renovo de Deus dia após dia. Eu chamo nesta hora agora esse processo de edificação, que ele seja contínuo na sua vida, que ele seja contínuo sobre a sua vida, que a sua vida seja uma vida edificada nos fundamentos apostólicos. No fundamento apostólico, eu chamo você para esse lugar, para o verdadeiro fundamento que é o apostólico. E eu chamo você também agora, para que você volte a estar caminhando no temor do Senhor. Eu chamo você nesta hora, que o Espírito de Deus me conduza, que o Espírito de Deus te conduza, nos conduza a caminhar no temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ele me tira do mal, ele me afasta do mal, ele me coloca os limites para que eu não venha infringir essas cercas e cair no abismo. O temor do Senhor me protege, o temor do Senhor me guarda, o temor do Senhor, ele é sobre a minha vida e ele me leva a eu adorar ao Senhor em perfeita comunhão com o Senhor. Ele me afasta do mal. Eu chamo então o temor do Senhor, eu chamo o espírito de temor sobre a tua vida e também chamo sobre a tua vida o conforto do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida agora seja confortada, todas as áreas da sua vida agora receba o conforto do Senhor, a segurança do Senhor, o amor do Senhor, a plenitude, aleluia, do Espírito Santo sobre a tua vida. E nós
aleluia, com certeza e convicção